Versículo 18 em diante. Quem achou o texto, diga amém. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Nessa versão aqui eu gostei. Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. Meu Deus. Diga amém pela exposição do texto sagrado. Agora diga misericórdia pelo conteúdo do que você leu. Misericórdia. Não dá uma vontade de clamar uma misericórdia? Misericórdia. Quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso aqui. O dono da vida, né? Foi lá e determinou uma sentença de morte para essa figueira. E por que isso faz temer o nosso coração? Porque a gente sabe que isso não é sobre plantas. Isso não é sobre planta. Porque planta não tem alma, gente. Não é sobre isso. Não foi para elas que o Senhor se inclinou e soprou em suas narinas fôlego de vida. São maravilhosas, mas elas fazem parte do cenário da criação, que manifestam uma parte daquilo que Deus fez, mas elas não são o pináculo da criação. O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai deixar isso muito claro, que o pináculo da criação, em primeiro lugar apontando para o Messias, é um salmo messiânico, e em segundo lugar apontando para nós, deixando claro que o objetivo do cuidado, da admoestação, da necessidade de termos o conhecimento de quem Deus é, tudo isso é para nós, seres humanos que fomos criados por Deus, almas viventes das quais pertencemos, às quais pertencemos ao Senhor. Então isso é e foi, sempre será sobre nós, sobre a maneira como Deus se relaciona conosco, para que tudo sobre nós seja sempre sobre Ele. Tudo que passa por nós, tudo que Deus trata em nós, tudo que Deus quer fazer através de nós, é sempre para que no final isso reverta para a glória dele. O salmista vai salmodiar em uma outra ocasião, ele vai dizer assim, olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem que haja linguagem ou fala, ouve-se o som da sua voz. Isso está manifestando como a criação adora a Deus sem dizer palavra alguma. Tudo já está pré-estabelecido para a glória do nome do Senhor. Agora, quanto a nós, há da parte de Deus, há da parte do Espírito Santo um trabalhar. Para quê? Para que nós tenhamos essa consciência, para que nós cheguemos a essa conclusão. Como assim, Camila? Vou te falar. O que me difere e te difere da criação, mesmo sabendo que também somos parte daquilo que o Criador fez? Veja, sem que haja linguagem ou fala, disse o salmista, a lua não tem boca, ela não dá glória a Deus, mas simplesmente a sua existência e a sua funcionalidade comunicam a glória de Deus. Vou falar mais abertamente que é para todo mundo entender. O ateu convicto, ele não acredita em Deus, mas quando ele acorda, a sua respiração comunica o tempo todo a fidelidade do Deus Criador, o Deus que faz. Agora, o que muda entre a lua e a pessoa? A capacidade que ela tem de ter consciência disso ou não. Então, no nosso caso, o que Deus quer? Uma adoração consciente, uma adoração clara. Por isso que quando a gente começou a estabelecer liturgia de culto, a gente vai ter toda uma orientação do apóstolo Paulo dizendo que, olha, apresentem os vossos corpos. Até aí só criação, até aí só criatura. Então isso, sua presença aqui sem consciência não faz isso um culto. Entendeu? Poderia ser também um velório. Da mesma maneira que sua presença em imagem corpórea, sem consciência e sem clareza do objetivo que sua vida carrega, que é qual? Glorificar a Deus. Se ela comparece num lugar, ainda que Deus esteja, ainda que Deus seja, e ainda que você seja feitura das suas mãos, mas você não tem consciência, você não tem clareza, você não está comunicando nada que conscientemente valha como adoração para a glória de Deus. Agora, você também não vai ficar sem a responsabilidade, abre aspas, da culpa
E aí é por isso que eu falo responsabilidade, mas para você entender eu vou repetir, da culpa de ter que prestar conta naquele dia de por que você não fez parte da adoração, por que você não estava junto com a criação adorando. Ah, mas o fato de eu simplesmente existir já não adorava? Não, porque isso precisa ser de maneira consciente. Aí volta para o apóstolo Paulo, você vai entender. Aí ele vai dizer, olha, quando vocês forem cultuar, apresentem os vossos corpos. E aí, já disse, criação, mas agora vem consciência, como sacrifício vivo. Oh, aleluia. Vivo. Então você precisa expressar manifestação de vida consciente. Eu vou trazer um terceiro exemplo e volto para o texto. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem, infelizmente, morte cerebral, ela não tem clareza, ela não tem consciência, ela está ali, mas ela não tem consciência que ela está ali. Ela está recebendo oxigenação, seu coração está batendo, mas a sua mente não tem nenhuma sinapse neural que aponte vida presente ou consciência ali. Precisa de um milagre, precisa de uma atuação do Deus do impossível. É assim que a gente crê. Então veja, agora, por que ela não é tratada como alguma outra coisa da criação que não seja humano? Porque compreende-se que o propósito daquela vida tem como principal ideia a consciência de que a planta não tem, a consciência de que os animais não têm, a consciência de que os oceanos não têm, a consciência de que a lua não tem, a consciência de que o sol não tem. Então logo, se temos esse privilégio, se temos isso também por imposição do Deus Criador. Como assim imposição? Sim, a adoração não pode ser só uma questão espontânea. A espontaneidade ela vem com a consciência, mas o adorador verdadeiro, ele não fica só esperando ter vontade para adorar. Como é que ele vive a vida dele? É entendendo que Deus é digno de toda a glória a despeito de como eu estou agora. E quem é que produz esse entendimento? A minha consciência. Então quando eu estou afim eu adoro, e quando eu não estou afim eu adoro porque eu devo, porque eu não sou um cachorro, eu não sou uma planta, eu não sou uma cadeira, eu não sou o oceano, eu não sou a estrela, eu não sou o sol, eu não sou a lua. Aí você vai entender porque que Davi vai salmodiar o salmo de número 24, se eu não estiver enganada. E aí ele vai dizer, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. O Deus da glória troveja, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Senhor se assenta sobre as muitas águas, o Senhor está sobre o dilúvio, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor desnuda as brenhas, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Isto não é um convite, é uma convocação. É uma convocação e ela não é sentimental. Ela não está esperando emoção envolvida na adoração. Ela só está esperando clareza de uma consciência. Aonde está a sua mente quando Deus está se manifestando? Em que você está pensando quando a palavra de Deus está sendo pregada? De que maneira você se comporta? E qual é o tipo de testemunho que você compartilha? Aonde você caminha, aonde você vai? A roupa que você colocou hoje, você teve consciência quando vestiu de que Deus estava te olhando naquele momento? Ou você se vestiu apenas de maneira tendenciosa, como massa de manobra, de um modismo? O que o Senhor quer saber, e isso é adoração verdadeira, é se a sua consciência está ativada o tempo todo para a honra e para a glória do nome dele. Dando continuidade a isso, você vai entender porque que então o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais ou bebais, ou seja, por aí, andando, comendo, vestindo, conversando, entrando e saindo, isso nos difere dos vegetais, isso nos difere dos cães, isso nos difere de qualquer outra obra criada que em silêncio adora a Deus na manifestação da sua existência. E é isso que nos torna e nos coloca num lugar diferenciado. E por causa disso, guarde, a quem Deus deu essa honra, Deus exige um espírito humilde, um coração voluntário. Vai acompanhando aí que você vai entender onde eu quero chegar e aonde a figueira entra. Então, compreenda isso aqui. Quer comais, quer bebais, quer façais isso ou qualquer outra coisa, façais tudo, oh aleluia,
É esse nível que eu quero chegar. Fala para tua irmã, é esse nível que eu quero chegar. Não, você não falou, vou te dar mais uma chance. Diga, é nesse nível que eu quero chegar. Me ajude a pregar e a entregar a mensagem nessa noite. Pregue para mais alguém, pregue para mais alguém. Ai, Camila, eu não estou afim. Não faça por emoção, faça por consciência, faça por obediência, faça por humildade, faça porque eu estou te pedindo, faça para se subordinar à palavra que está sendo pregada, não para honrar quem prega, mas para honrar o mentor da mensagem. Olhe para quem está ao seu lado de novo e diga, é nesse nível que eu quero chegar. Olhe para cá. Que nível é esse, Camila? O nível aonde a minha consciência é a matriz do Espírito Santo. Aonde numa briga, aonde a minha alma está querendo reagir, eu não consigo falar para você tudo o que eu quero. Não porque eu não tenho consciência do que eu não quero falar, mas porque na minha consciência o governo do Espírito Santo está assentado para conduzir a minha vida em adoração. E aí eu não vou dar voz ao xingamento que eu queria xingar, eu não vou dar voz à baixaria que eu queria falar, eu não vou dar voz à razão do meu orgulho e da minha defesa para me limpar diante de você. É disso que eu estou falando. É conseguir fazer absolutamente tudo o tempo todo, toda hora. Quando eu crescer, assim que tu vê que... Ei, quando eu crescer que tu vê que eu fiquei doida, tu fica doido comigo. Eu já fiquei doido uma 2 vezes, eu achei você de pouca loucura. Tá? Aí quando eu ficar mais calma, aí tu... Não, ao contrário, aí tu finge que foi embora. Tipo, me deixa sozinha. Aí tu viu que eu fiquei doida, tu me acompanha. E aí quando eles pensarem assim, é tudo maluco, aí a gente vai dizer, poder de Deus, é fé. Então veja, é nesse nível que nós precisamos chegar. Sabe por quê? Senão seremos tratados como essa figueira. E por que seremos tratados como essa figueira? Porque se agimos como tal, teremos a mesma sentença. E do que nós estamos falando aqui? Vira para tua irmã de novo, porque eu quero que ela tenha isso em mente o tempo todo e diga, e isso não é sobre plantas. Não é. Porque plantas não têm alma, plantas não têm consciência. E plantas não são o pináculo da criação de Deus, por mais maravilhosas que elas sejam. Elas têm seu lugar, elas têm sua beleza, mas nós estamos falando sobre aquilo que tem a primazia no grau de importância para Deus. E aí não é Camila que está falando. Eu vou aqui falar as mesmas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando disse para os seus discípulos, olha, eu não quero vocês ansiosos, preocupados, ou seja, eu não quero que vocês usem a consciência e a mente de vocês só para ficar pensando o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Jesus estava fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, mas a mente dos discípulos não conseguiam alcançar essa realização, porque enquanto Jesus está operando por um lado aqui, eles estão presos numa consciência humana, carnal, natural. Ai, a hora está passando, a gente não vai conseguir jantar hoje, café da manhã ainda não tomou. E isso limitava a expansão dessa consciência, sabe? E aí o Senhor vai dizer, não quero vocês preocupados com isso. Saibam que o vosso Pai que está no céu, isso é maravilhoso. Olha, gente, vosso Pai que está no céu, olha o Senhor libertando a consciência deles da escassez, da necessidade, de uma mentalidade reativa apenas a necessidades carnais e humanas. Ele diz, olha, o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas, sabem que vocês precisam. O que ele está dizendo? Gente, Deus é Pai, é o vosso Pai. Quem aqui tem filho? Diga eu aqui. Quem tem filho menor de idade, diga aqui. Isso, quem sustenta esse filho em tudo, diga lá em casa. Pronto, então você vai entender com exatidão o que eu estou falando. Esse menino aí que come, parece o Pac-Man, né? Esse menino aí, ele sabe que dia fecha a fatura do cartão? Não fecha, mas o pai e a mãe sabem ou não sabem? Sabe. Quando ele diz, estou com fome, você acha que ele sabe quanto custa o que ele come? Come nada, sabe nada e só quer comer, sim ou não, gente? Estou falando aqui com os pais e as mães, sim ou não, gente? E quando ele vê uma roupa que ele diz, eu quero, ele nem vê o preço, ele age como se fosse herdeiro. É ou não é? Mãe, eu quero. Pai, eu quero. Pai, me dá. A gente precisa entender um pouco disso. Não sobre ser mimado, não. Mas sobre o entendimento de que o filho,
Ele tem a paz de quem sabe que está sendo guarnecido de todos os lados. Vou fazer uma outra pergunta aqui mais básica. Ele sabe quanto vem a conta de luz lá na tua casa? Ele não sabe, ele nunca nem perguntou. Você precisa ter a fé que teu filho tem em você, em Deus. Ele não pergunta. Rapaz, e quando eles abrem um armário e não tem nada, e tá cheio de coisa lá, só que não tem o que ele quer. Ele não se constrange, ela não se constrange. E não diz. E quando o abuso é maior, que aqui não é abuso, é a ousadia da confiança. E diz: mãe, eu quero comer tal coisa. Pai, eu quero comer tal coisa. Me leve em tal lugar. Parece até que o lugar é de graça. Me leve. Você chega para uma criança, se você for pai, mãe dela, e pergunta assim: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele olha para você com o olhinho brilhando, é só um exemplo. Ele diz assim: eu quero ser astronauta. Rapaz, ele não tem noção de como é difícil ingressar numa faculdade. Eu quero ser advogado. E quando a maioria deles pequenininhos, né, que vão gostando dos bichinhos ou das criancinhas, eles vão dizendo assim: eu quero ser médico. Ele não tem noção de quanto custa uma faculdade de medicina, de quanto custam os livros. Mas veja, nada disso diminui o desejo dele. E ele fala isso abertamente com o pai, com a mãe, com o seu tutor, com quem cuida dele, porque ele tem confiança. Com meu pai eu posso, com meu pai eu tenho, com meu pai eu entro, com meu pai eu sou. Quando dá um BO, qual é a primeira coisa que ele faz? Liga pro meu pai, quando caiu chora, chama minha mãe. O tempo todo é uma confiança. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês sendo maus, perdão, quando ele diz assim, saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas ele já tem cuidado de vós. Ele não está falando agora das criaturas, ele está falando das criaturas que alcançaram o entendimento de quê? Abre essa boca então. Ele está falando de gente que não anda mais como árvore. Ele está falando de gente que não vive mais como bicho. Ele não está falando de gente que é reativo como animais irracionais. Ele está querendo pegar um grupo concentrado que ele tem mentorado, que são os seus discípulos, e está querendo trazer neles uma clareza e uma consciência. E aí, só para você entender o que eu ainda vou pregar, ele está querendo dizer: vocês não são bicho, vocês não são plantas, vocês são consciência de filho, mentalidade de filho, entendimento de filho. E qual é a mentalidade e o entendimento de filho? Eu não falei isso aqui para você achar engraçado, não. Eu falei porque é a verdade. Qual é a mentalidade de filho? A mentalidade de filho é que eu não gasto tempo pedindo para o meu pai coisa que sem eu pedir ele já cuida, coisa que sem eu pedir ele já dá. Então eu não preciso limitar a minha consciência em andar por aí só parecendo que eu sou. Eu posso ser livre de verdade, falho de verdade, imperfeito de verdade, abençoado de verdade, próspero de verdade. Eu não sou um bicho, eu não sou uma planta. Aí ele continua e diz assim: olhem para as aves dos céus. Fala de novo para a vizinha aí: é nesse nível. Grita para ela, diga: nesse nível que eu quero entrar. Nessa clareza, nessa lucidez, nessa consciência, porque eu não sou uma planta. Vai ouvindo. Olhem para as aves do céu. Olhem, ele está dizendo: não trabalham, não batem ponto, não são nenhuma escala, nem 6x1, nem 5x1, nem 4x1, não são nada. Mas elas não deixam de se alimentar. Ele provê. Ele provê como criador. Guarda isso. Porque para essas criaturas Deus é criador. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. É como se eu fosse dar voz no populacho ao que Deus está tentando dizer aos discípulos, para você entender melhor. É como se ele dissesse assim: se como criador eu tenho responsabilidade, você acha que como pai eu sou o quê? Olha para essas aves. Não trabalham, não vivem dessa movimentação frenética, mas elas têm o que comer, têm aonde dormir. Olhem para os lírios. É ele que está usando a botânica, não sou eu só quero que você entenda isso. Olhem para os lírios, para as plantas, para a relva, para o verde, para o mato, que ele mesmo diz assim, que hoje é e amanhã não é. Minto, não é amanhã. Ele diz assim, que pela manhã é e à tarde já não é mais.
falando sobre como elas murcham em pouco tempo. Aí ele diz assim, olha isso, gente. Ele diz assim, não seria porventura, por que ele não fala, vocês são mais importantes, eu amo vocês? Ele não fala isso. Ele vai construindo um caminho que a sua consciência possa ser tocada. Veja como Jesus não fala para os discípulos abertamente o que ele quer dizer, mas o tempo todo, enquanto os instrui, os leva a pensar. Você tem que entender que é por isso que tem muita coisa que você pede que Deus não fez. Não é porque Ele não pode fazer e nem porque não quer, mas é porque Ele tem que levar, através dessas circunstâncias, você a pensar no que ainda não pensou, a ter um entendimento, não porque eu estou pregando, mas porque você tem com Deus uma experiência de que Ele realmente é bom, de que Ele realmente é Pai. E aí Ele vai usar todas as circunstâncias que te pressionam e que estão ao seu redor para fazer você chegar a esse entendimento, que Ele não é aquele cara que você obrigou a dar pensão uma vez por mês. Ele não é aquele que te gerou e depois foi embora e você não sabe quem é. Não, Ele vai mostrar para você um padrão de responsabilidade que a sua consciência vai acessar, para que você possa ter nele confiança e começar não a agir mais como criatura, mas a agir como filho, a agir como filha. Aí o que estava pesado vai ficar leve, aí o que estava pesado vai ficar suave. Por quê? Porque você vai ter a clareza de que tem alguém acima de você, cuidando desde as questões mais inferiores a você, até as mais superiores, das quais você não alcançaria se estivesse sozinho. Que lugar é esse, Camila? É um lugar de confiança. Este lugar é um lugar de confiança. Completa essa palavra para mim. Este lugar é um lugar de novo, abre a boca. Este lugar é um lugar de abra a boca. Este lugar é um lugar de Deus está dizendo, eu sou digno da sua confiança. Então coloque a mão na consciência. Aí Ele vai dizer assim, não seria porventura a vossa vida mais importante? Se eu fosse você, eu me ajeitava na cadeira agora, juro, de verdade. Assim, sabe? Não é vaidade, é alegria de saber que tem alguém cuidando de você melhor do que qualquer um que já tentou. Se arruma, se arruma, se arruma. Vai, tira essa postura corcunda aí, vai! Se ajeita, sujeita. Se ajeita. Olha ele. Não seria porventura a vossa vida? A vossa vida. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou um negócio. Eu sou uma alma eterna, eu tenho uma vida. Decaia na lavoia sobre ele. Irmãos, para Deus, entenda isso. Eu não sou a única pessoa, não sou. E eu também tenho essa consciência, sim ou não? Você também tem, sim ou não? Eu não sou a única pessoa. Olha como essa igreja está cheia aqui. Só que eu tenho que entender que isso é uma coisa. O quê? Eu não sou a única pessoa. Mas para meu Deus, eu sou sempre uma pessoa. Você consegue entender essa diferença? Consegue entender essa diferença? Deus está dizendo, você só diz à sua consciência que você não é a única pessoa. Mas nessa noite eu te trouxe aqui para dizer que você não está errado, só que você precisa de toda a verdade, porque sofisma confunde a mente. E o que é sofisma? Não é uma mentira. É uma verdade, mas que não é toda a verdade. E o Espírito de Deus está aqui para dizer, essa noite você sai leve, porque você não sai com a parte da verdade, você sai com a verdade inteira. E qual é a verdade? A verdade é que eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. A verdade é que eu não sou a única pessoa, mas sou uma pessoa única. Ele me ama de um jeito que Ele ama somente a mim, porque é a individualidade do nosso relacionamento. Então eu não sou uma coisa, eu não sou um bicho, eu não sou uma planta. Não que essas coisas não sejam importantes, mas é que Deus deixou expresso o tempo todo em toda a Bíblia que apesar delas serem importantes, eu sou mais importante do que todas elas. Isso é o pináculo da criação de Deus.
a gente tinha que ser proibido de acordar triste quando alcançasse essa consciência. Ah, tá tudo errado, eu tô sem dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas meu Deus do céu, o olhar de Deus agora está sobre mim. Ele podia estar olhando o sol, que é mais bonito, a lua, que é maior do que eu, mas não. Quando eu acordo, ele nem piscou. Ficou me vendo a noite inteira, 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 a noite inteira. O choro dura uma noite, pode ser uma noite inteira, mas por que a alegria vem ao amanhã? Porque enquanto eu dormia ou enquanto eu chorava, seja como for, Deus estava de olho o tempo todo. Eis que não tosquenejará, não piscará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu estou ministrando isso sobre algumas almas abatidas nesta noite. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra, Ele é a tua direita. É o tempo todo Ele te olhando, Ele está com você. Eu quero que você tenha consciência disso nessa noite. Para quê, Camila? Para quê? E agora eu chego aqui em Mateus capítulo 21. Para que essa consciência? Para você entender que tudo que eu falar sobre a figueira não é sobre a figueira, é sobre eu e você. Isso você já entendeu, sim ou não? Segundo ponto. Para você entender que estranhamente nesse texto, Jesus vai se apresentar num contexto de fome, coisa que não é comum na vida de Jesus. Muito experimentado em jejum, muito envolvido com uma vida de oração. Já foi dito aqui hoje, ele disse: olha, a minha comida e a minha bebida fazia a vontade daquele que me enviou. Ele não expressa isso o tempo todo. Então veja, até essa fome está dentro de um contexto. Ele está saindo de uma cidade e está entrando em outra. Quando ele entra nessa outra cidade, o texto diz que na verdade aquele dia estava amanhecendo. Gente, ainda era cedo. Se tem uma coisa para quem está acostumado a jejuar, é não sentir fome logo de manhã. Porque com o tempo, ainda mais quem pratica jejum intermitente, quanto menos você come, menos fome você vai tendo. E Jesus vai chegar com fome. Completa aí para eu saber que você está comigo. Jesus vai entrar nessa cidade com fome. O contexto ali é atípico. E aí ele vê uma figueira à vista, essa figueira que a gente leu aqui de longe, e percebe que ela está cheia de folhas. Completa aí para você entender direitinho. Ela está cheia de... E dentro de um contexto, sei lá, da agricultura, da botânica, melhor dizendo, a figueira ela não funciona como outras plantas comumente. Não sei se você vai lembrar, entre a terceira e a quinta série, quando te ensinaram e me ensinaram sobre seres vivos, tinha uma métricazinha naquela época para a gente ter o aprendizado mais fácil, que dizia assim, ó, o que é um ser vivo? Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então tudo que nasce, cresce, se reproduz e morre é um ser vivo. Era assim que ensinava naquela época. E aí dentro desse contexto, você vai ver Jesus com fome e a figueira cheia de folhas, e ele, sabendo que ela também tinha um comportamento de ser vivo, pensa que os frutos estão lá. E por que os frutos, no caso da figueira, deveriam estar lá, mesmo não sendo tempo e estação para ela frutificar naquela época? Porque qualquer ser vivo, principalmente as plantas, primeiro elas trazem as folhas. Guarda isso aí, ó. Primeiro elas trazem as folhas. Normalmente é assim. Depois vem as flores, para aquelas que têm flores. A mangueira, por exemplo, né? Ela dá um tipo de flor ali, um chamarizinho laranja, né? E aí depois o fruto, não é assim? Então fala comigo. Folhas, flores e frutos. Só que a figueira não é assim. A figueira, ela acumula uma quantidade de água na raiz e ela utiliza toda a força da sua raiz para produzir o melhor fruto, nesse caso o melhor figo. Então ela não gasta energia, guarde isso. Ela não gasta a energia do fruto na construção das folhas. O que ela faz? Quando a raiz se enche da capacidade produtiva para injetar capacidade para o tronco e para a árvore,
ela manda tudo para os frutos. Então, a primeira coisa que a figueira produz não são folhas, nem mesmo flores. Quando chega a hora dela dar fruto, a primeira coisa que ela produz é fruto. Como consequência de que ela já usou essa primeira energia para a construção dos frutos que ela daria naquela estação, e agora só vai ter que esperar eles amadurecerem, aí ela começa, a energia da árvore, a capacidade da árvore começa a designar força para a construção das folhas. Então, numa figueira, as folhas são sempre a evidência dos frutos e nunca o sinal de que os frutos estão chegando. Então eu vou repetir bem devagar, porque isso aqui é profético e você não pode esquecer. Qualquer outra planta, primeiro vem as folhas, depois as flores e depois os frutos. Mas na figueira vem primeiro os frutos. E como evidência de que os frutos chegaram, aí ela começa a crescer as suas folhas. Então, repito, as folhas não são o anúncio de que o fruto vem aí, como nas outras árvores. As folhas são a evidência de que os frutos já chegaram. As folhas são o aceno da árvore, da figueira, dizendo: pode vir que eu tenho substância, pode vir que eu abasteço, pode vir que eu estou pronta para matar a fome, pode vir que eu estou pronta para corresponder à necessidade do que clama. Então veja, quando Jesus vê aquelas folhas frondosas acenando, o texto diz que tendo ele fome. Ora, eu estou com fome, ela está com folhas, sinal que ela tem. Só que o texto diz que quando ele chega e começa a procurar, não encontra nela nenhum. Gente, o texto diz que ele procurou, mas não encontrou nela fruto nenhum. E ele vai reagir como a gente leu. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que a figueira, secou-se imediatamente. Eu gosto da versão que foi colocada, nunca mais para sempre, porque da última vez que eu pesquisei sobre isso, eu vi que o entendimento da palavra nunca mais não era só uma sentença do futuro, mas ela também trazia o entendimento de que em algum outro momento da vida aquela figueira já deu figo. Então Jesus não estava apenas dizendo: nunca mais você vai dar. É triste quando você analisa dessa maneira. Como? Pior do que nunca ter tido, irmãos, é saber que você nunca mais vai ter depois de poder ter dado. Eu quero que você entenda que essa figueira está nessa segunda categoria. Só para essa irmã não esquecer, fala para ela: não é sobre plantas. Nunca mais nasça fruto de ti. E secou-se imediatamente a figueira, e um assombro caiu sobre os discípulos. Como foi que essa figueira se secou imediatamente? Então, se isso não é sobre plantas, o que o Senhor está nos ensinando? Que quem tem uma consciência à disposição do Espírito Santo não vai deixar a aparência destruir sua capacidade de frutificar, sua capacidade de crescer, sua capacidade de servir. Não é sobre a sua capacidade de parecer, é sobre a sua capacidade de se tornar, é sobre a sua capacidade de ser. Estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Outrora, uma ardente prova fazia a gente sair da comodidade do lugar que nós estamos para entender que Deus está procurando uma conversão, uma transformação. Mas hoje vivemos acomodados com o engano e a ilusão de ficarmos bem, sabendo que alguém já acha que a gente é o que a gente não é. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Não há provocação, não há um desejo ardente de mudança, de transformação, de limpar o coração, de conversão verdadeira e genuína. E por que que isso anda mais escasso nas últimas gerações? Porque a reputação se sustenta, a folha passa a ideia de que eu tenho, e isso já está o suficiente para mim. Por quê? Porque no fundo não é mais sobre eu querer ter, não é mais sobre eu querer ser. Se você me aplaude, eu já estou bem. Se você acha que eu tenho, eu já estou legal.
isso. Se você acha que eu já sou crente, está tudo numa boa. E com isso não temos mais orações onde damos nomes ao nosso pecado. Por quê? Porque a reputação esmagou a nossa capacidade de confessar, de dizer: olha Deus, eu não tenho sido realmente um bom crente, eu não tenho sido uma mulher realmente de Deus, eu não tenho sido uma pessoa correta, eu não tenho sido uma pessoa de caráter. As nossas orações estão cercadas de folhas. Começamos a acreditar na própria mentira e na própria ilusão de que tudo está bem. Sabe por quê? Porque se expor é incômodo, se expor é desconfortável. Ter que pedir perdão para alguém por algo que eu cometi sem que Deus intervenha é constrangedor. Ter que pedir perdão para Deus sobre pecados que eu disse que não ia cometer, mas que continuo cometendo, me irrita. Então eu vou preferir fingir que está tudo bem. Ninguém na igreja sabe, eu vou continuar cantando. Ninguém no meu departamento sabe, eu vou continuar pregando. Qualquer dia eu melhoro, outro dia eu mudo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou faminto. O dia da minha fome chegou. O dia da minha fome chegou. E a aparência não me sacia. A aparência não me sacia. Figueira, ou você se seca, ou eu seco você. Mas você não vai mais iludir. Guarde isso. Está chegando o tempo, irmãos, e Deus me trouxe aqui para pregar juízo, sim. Isso aqui é juízo. Isso não é sobre botânica. Sua aparência sustenta teu cargo, sustenta teu salário, sustenta teu título, sustenta teus seguidores, sustenta teu arroba, mas não sustenta teu nome no livro da vida. Porém, eu não vou esperar juízo para juízo. Eu vou te dar uma oportunidade de ter juízo agora, para não ter que viver o juízo depois. Sei. Se a figueira está seca, me escute com carinho. Tente me ouvir com um espírito voluntário. Não como alguém que não merecia ouvir esse texto, porque isso já mostra que o seu ego já está suplantando sua capacidade de conversão, de absorção. Tente me ouvir com um mínimo de humildade. O que mais faz a gente se manter no lugar errado é o orgulho da certeza de dar certo. O que pastor Eduardo pregou aqui na condição de Marta. Marta tinha tanta certeza que estava certa, que ela disse para Jesus: diga-lhe pois agora que se levante e venha me ajudar a servir. Só fala isso quem tem certeza que está certa. Estamos nos relacionando com Deus sem cogitar a possibilidade de que estejamos pregando errado, cantando errado, orando errado, vivendo errado. E essa certeza se fortalece a cada aplauso pós-ministração, se fortalece a cada hino pós-movimento, se fortalece a cada momento que você mal fez uma oração cujo só tinha propósito nos seus próprios interesses, e de repente aquela oração foi respondida e você diz: Deus me abençoou. Pois acredite, dias desses eu estava orando e eu disse: Espírito Santo, eu sinto que já não sei mais orar por mim corretamente, não estou confiando no meu coração, me ajude aqui, vem aqui e ore por mim. E do nada saiu assim de minha boca: Pai, por favor, em nome de Jesus, não deixe que o diabo me abençoe. Saiu, e eu só estou compartilhando com você porque eu sei que não foi de mim, foi o Espírito Santo que me deu na hora. Sabe por quê? Temos gastado tempo orado à nossa consciência e não a Deus. John Piper certa feita disse: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, é bem possível que você passou a cultuar uma versão idealizada de si mesmo. O que isso significa? Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Estamos tão convictos de que estamos certos, fazendo tudo certo, porque tem dado muita coisa certa, e o que não tem dado, não temos nos confrontado e nem gastado tempo para chorar nossas mazelas, arrepender dos nossos pecados, pedir para Deus expurgar de nós o erro que é oculto, porque a gente gosta da vida que a gente leva, gosta do salário, gosta do status, gosta da reputação, gosta do dinheiro, a gente gosta do sistema. Beleza?
E aí, dentro desse contexto, as folhas passaram a se bastar. Só que está na hora da gente se perguntar: por que eu vou para o culto? E eu gosto do que eu ouço e sinto Deus na hora, mas por que isso não se sustenta até a próxima semana? Por que na segunda eu estou feliz e na terça eu estou triste? Por que na quarta está tudo bem e na quinta eu já estou baqueado? Por que eu desenvolvi um nível de apatia espiritual, emocional, da qual nem sendo crente e tomador de santa ceia eu consigo reaver? Eu vou lhe dizer, é porque geralmente nessa fase da vida as folhas te bastaram. Você começou a acreditar. Só que Jesus está dizendo: eu vou procurar frutos em você essa semana. Porque é muito fácil você estar aqui na conferência, maravilhosa, ornamentada, adorando a Deus de todo o coração, mas tem gente na tua família que tu não fala há 10 anos. Desse pecado a gente não conversa. Não tem fruto digno de arrependimento. Não tem nada substancial nessa figueira. Escute o que eu vou lhe dizer, irmãos. Jesus está com fome. Completa aí para mim, por favor. Jesus está? De novo. Jesus está? E quando você está com fome, chá só te engana. Então isso não é sobre plantas, nem é sobre ervas, é sobre substância. O texto diz que Jesus vem e procura e não acha. Olha que coisa linda, gente. Fala para mim, ele sabia ou não sabia desde o início que não tinha? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Mas ele procura, sabe o que é isso? Para nós, eu estou dizendo, não é sobre plantas. É uma chance para que você entenda que você está no tempo da busca. Não havia nela frutos e então vem a sentença. Que sentença severa? Olhe para cá e você vai entender e eu já começo a concluir. O problema dessa figueira não era não ter frutos. Não, Camila, não. O problema dela não era o que ela não tinha. O problema dela era o que ela demonstrava ter. Guarde o que eu vou lhe... Ei, redobra a sua atenção. Cansaço, né? Ele tenta bloquear a gente. Principalmente quando não é coisa do interesse que favorece a consciência, mas que confronta. Então, lute contra o sono. Se fosse trabalhador para você bater ponto, você ia cumprir a hora. Leve a palavra de Deus a sério, igual isso, e você vai se dar bem no final. Se ela está seca, dura igual um pau. Se ela está vazia de flores, de frutos, de folhas, seca, grita comigo, seca! Eu tenho para mim que a fome dele ia mover o inverso. Porque é dele. Toda vez que a fome se apresentava, mas não tinha matéria, não tinha fruto, não tinha substância, o que ele fazia? Milagre, multiplicação. Todas as vezes que os discípulos chegavam e diziam: olha, não temos, tudo que temos aqui é apenas 5 pães e 2 peixes. Aí ele dava graça pelos 5 pães e os 2 peixes. E o texto diz que ele multiplicava. Quantas vezes Jesus fez isso? Jesus multiplicou peixe, Jesus multiplicou pão. Quantas vezes no Antigo Testamento a gente vê Deus fazendo milagre na vida de quem não tem? Quer que ele disse pela boca de Eliseu, aquela mulher: entra no teu quarto, derrama a botija, o azeite da botija nos vasos. E o texto diz que o azeite da botija se derramava, e ele não parou de descer e encher os vasos. Ele é o Deus que multiplica, ele é o Deus que acrescenta, ele é o Deus que dá para onde não tem. Ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim e passou vida para o menino que estava morto. A gente já ouviu hoje aqui o que ele faz com quem não tem, com quem não é, com quem não pode. Ele disse ao paralítico no tanque de Betesda: levanta, toma tua cama e anda. Ele disse para o cego de nascença: lava-te e vê. E o homem que era cego desde nascença passou a enxergar. Ele disse a Lázaro: vem para fora. E o morto ressuscitou. Quando não tem, ele tem. Quando não é, ele é. Quando não pode, ele faz. Ele acrescenta, ele multiplica, ele é Deus. Então o problema não é não ter. Guarde isso. O problema não é não ter. Não é isso que vai gerar sentença. Não é isso que está gerando a desgraça. Não é não ter. É andar
como se tivesse. É cantar como se ainda fosse. É pregar como se ainda pudesse. Se essa figueira é um graveto seco, se essa figueira é um rabisco da terra, com a fome que ele estava, eu já vi o que ele faz quando ele está com fome. Reparte, acrescenta, multiplica, faz com que aonde havia morte haja vida. É o que ele faz quando não tem. Então veja, a sentença não é porque ela não tem fruto, mas é porque, de acordo com a botânica dela que a gente aprendeu hoje aqui, ela manda a mensagem de que o quê? De que tem. Deus está dizendo: eu não vou te castigar se você não tiver. Tudo para o que você não tem, eu tenho. Tudo para o que você não pode, eu posso. Tudo para o que você não faz, eu faço. Tudo para quem você não é, eu sou. Agora, não haverá manifestação que não seja tão somente sentença. Se você continuar agindo de maneira enganosa. Então não era ela não ter frutos, era ela agir como se tivesse, era ela viver como se tivesse. Aí eu me lembro de Deus dizendo a Samuel, quando ele pensa que vai ungir Abinadab, e Davi ainda não estava ali. Então Samuel está agindo por uma perspectiva humana, porque, irmãos, folhas nos enganam. É como a gente ainda se escandaliza sabendo que ainda tem. Mas por que a gente escandaliza? Porque as folhas nos inebriam. Meu Deus, mas canta tanto, meu Deus, mas prega tanto, meu Deus, mas era tão crente, meu Deus, mas era tão. E o Senhor dizendo: pois é, mas é que para vocês as folhas bastam, eu tenho fome. Aí eu me lembro de Samuel indo ungir um dos irmãos de Davi, e a voz do Senhor bradando no coração de Samuel. Você lembra o que a voz de Deus bradou no coração de Samuel no dia da unção real? O Senhor disse: Samuel, não te atente para a aparência deste, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo os corações. Eu não tenho escolhido nem este, não está aqui o escolhido. No livro de Jó, tem uma citação que eu acho linda. Ela não é só poética, ela é verdadeira. Ela diz assim: há esperança para a árvore cortada. Aleluia! Aleluia! Está de boca fechada por quê? Eu vou repetir, isso não é poesia, é a maneira como Deus trabalha. Se tiver folha, ou seja, se achar que a reputação é mais importante do que o caráter, eu vou te secar. Se achar que o teu orgulho é mais importante do que a minha glória, eu não vou esperar o dia do juízo para trazer manifestação de justiça sobre a terra. Agora, se você entender como eu ajo na verdade, há esperança para a árvore cortada, ainda que no chão. Ou seja, fora da raiz, fora do contexto do solo, ainda que no chão envelheça a raiz, seu fruto, olha isso, venha morrer. Ou seja, já foi, mas não é mais. Já teve, mas não tem mais. Tem alguém aqui dizendo: Senhor, eu não pequei às vezes nenhum pecado imoral público, mas você já não sente mais Deus como sentia, já não ora mais como orava, o Senhor já não fala com você mais em sonho, Ele já não te visita em revelação, já não há manifestação de profecia na sua boca, e você diz: Senhor, eu já tive. Eu me lembro quando o Senhor falava comigo por sonhos, eu me lembro quando eu tinha discernimento e clareza
realizar. Eu me lembro quando o Senhor me dirigia ao que fazer, ao que não fazer, aonde entrar, aonde não entrar. Eu me lembro, mas hoje está tudo confuso. Eu não te entendo. E o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque o status foi ficando maior do que a minha voz. E a sua vontade de parecer te colocou num lugar tão bom que agora é cômodo. Mas eu, o Senhor, estou dizendo: há esperança para a árvore cortada, mas não haverá esperança para as falsas figueiras. Arranca a folha hoje. Fique nu diante do Senhor seu Deus. Não é diante da Camila, não é diante da igreja, mas fique nu. Fala a verdade para Ele: Senhor, eu não tenho te servido em fidelidade. Eu tenho pecado, eu tenho falhado, o meu pecado me pesa. É por isso que eu não sonho mais, eu não sinto mais, eu não entendo mais. Mas nesta noite o Espírito de Deus te diz: há esperança, há esperança, há esperança. Há esperança para quem confessa, há esperança para quem deixa, há esperança para quem renuncia, há esperança. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Vamos! Bota a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai impor a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: há esperança. É 1, é 2, é 3. Bote a mão nele. Sacode, sacode ele, sacode ela. Há esperança. Esse não é o seu fim. Esse não é o meu fim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o conselho dos ímpios. Cara, se você falar, você vai perder. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cara, não conta pra tua mulher não, tu vai destruir um casamento tão lindo. Conselho de ímpio. Irmão, é melhor arrancar as folhas com a própria mão. É melhor uma exposição temporária do que uma sentença permanente. A esperança para a árvore cortada, ainda que no chão sua raiz venha a envelhecer e ela não dê fruto. Há esperança. Aí o texto continua. E Jó diz assim: ao cheiro das águas. Era dessa água que Jesus estava falando com Nicodemos quando disse: para o homem é necessário nascer da água e do Espírito. É dessa água que ele estava falando. Isso aqui não é riacho e cachoeira que a gente conhece, não. Isso aqui são as águas que fluem do trono de Deus. Ao cheiro das águas. O que vai acontecer com esse caniço? O que vai acontecer com esse rabisco, com esse tronco seco? Ao cheiro das águas ele vai brotar. Vai voltar a reverdecer. E aí é lindo porque o texto diz assim: e ele dará fruto, ramos, como se fosse uma planta nova. E aí não vai perecer, seus ramos não vão mais se secar, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. É um confronto muito violento, eu entendo. É constrangedor às vezes ministrar palavras como essa, porque eu me enquadro nelas. Eu também estou enquadrada. Talvez mais do que você que ouve, porque eu que estou pregando. Entende? Se você é refém, eu sou escrava desta palavra. Só que eu decidi. E eu acho que isso me dá graça de Deus para ministrar sobre a sua vida. O que você decidiu, Camila? Irmão, quando for necessário, eu prefiro ficar seca com Deus do que verde sem Ele. Porque há esperança. Agora, para quem não há esperança,
para a figueira fingida, para aquela que decidiu montar a vida no palanque da aparência, cujo orgulho ficou tão grande que caráter não é mais prioridade. Mas conosco não será assim. Para a gente começar a fechar junto, vira aí para o vizinho, para a vizinha e diz: é nesse nível. Agora você não vai dizer que eu quero chegar não, você vai dizer que eu já cheguei. Sabe por que eu estou dizendo isso? Camila, mas eu ainda nem fiz nada. Pois agora, independente do que você vai fazer, você já acessou esse lugar. Que lugar? Esse lugar de consciência. Se você não fizer o que tem que ser feito, você já sabe o que está preparado para você. Mas se você aproveitar esse momento para fazer o que precisa ser feito, você também sabe que há esperança para viver dias melhores do que tudo o que você já desfrutou até hoje aqui. Eu encerro com Gênesis capítulo de número 3, que me leva a compreender porque tanto rigor como a figueira. Quem tiver a Bíblia aberta, encerra comigo. Coloque na tela, por favor, meu amigo. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 6 em diante. Isso aqui é a queda do homem e da mulher. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam, e cozeram, pois, para si folhas de... O que você acha? Que é coincidência? É coincidência? Será essa figueira está lá no início e agora está seca aqui no final? Olha o texto. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, para si folhas de figueira e cingiram-se. Em outras versões vai dizer exatamente isso aqui, ó. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por que não diz roupa? Primeiro, porque folha não é matéria-prima para roupa. Segundo, porque avental sugere a ideia de tapar só o que é muito vexatório. Avental, aonde eu conheci avental? Quando o meu apêndice supurou e eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Me vestiram com aquela roupinha do hospital, que é uma roupa de fácil acesso para caso você precise fazer um procedimento. O que é aquilo? É um avental. Você quer ver minha vida ficar acabada naquele hospital? Não foi botar o avental, foi ver os irmãos, enfermeiras e enfermeiros crentes vindo de trás, dizendo: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Porque aquilo te deixa vulnerável. O avental te deixa totalmente vulnerável. Você fica exposto, é horroroso. Ele só tapa o que é considerado indispensável, e isso te deixa desconfortável. Então eu gosto desse termo aqui porque mostra o seguinte: que o máximo que eles conseguiram fazer mal dava para cobrir o mínimo do que eles fizeram. Eu vou falar de novo o que eu quero que você reflita sobre essa frase. O máximo que eles fizeram para tentar esconder não conseguiu tapar o mínimo da grandeza do que eles tinham feito de errado. Se esconderam atrás das árvores cobertas de avental de figueira. Ouviram a voz do Senhor Deus soar no jardim. Aí o homem chega para Deus e diz: eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi. E o Senhor diz para ele: por que tu te escondeu? Agora responda para mim, voltando à consciência. Deus sabia ou não sabia porque ele estava escondido? Só que ele não quer saber, ele já sabe. Ele quer criar circunstâncias que você caia em si. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e não juízo. E o que Deus está promovendo aqui é um caminho de misericórdia e não de juízo. Quem disse para você que você estava nu? Aí ele diz assim: a serpente falou com a mulher me deu o fruto, a mulher que tu me deste, eu comi e agora o jardim está aqui. Aí o texto diz que o Senhor vai tirar deles aquelas folhas e vai fazer para eles vestes. Olha como é que muda, gente. Vestes. Vai tirar aqueles aventais e vai trazer vestes que não vai deixar mais eles vulneráveis e nem desconfortáveis. Como que a gente compreende a confecção dessas vestes? De maneira sacrificial.
porque a única pele que poderia vestir era a pele de alguma criatura, de algum animal. Então o texto já sugere o apontamento do sangue do nosso Senhor Jesus desde o início, com um derramamento sacrificial para cobrir o homem, para guardar o homem, para livrar do seu pecado, da sua nudez, da sua exposição. Então veja, todas as vezes o diabo, ou a nossa consciência humana desprovida do Espírito Santo, vai tentar produzir para nós um caminho de um jeitinho. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, esse jeitinho no final não vai adiantar nada, você vai continuar exposto. Porque essa folha, ela é a confecção da sua tentativa máxima para cobrir aquilo que só Deus pode cobrir, para deixar no passado aquilo que só Deus pode lançar no mar do esquecimento. Agora, um sacrifício verdadeiro já foi feito. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Oh, aleluia, o sangue já foi derramado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também nos vestiu com vestes novas de justiça, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, ornamento, coroa ao invés de cinza. Aguentar o momento da transição. Qual é o momento da transição? Quando sai a folha e entra a veste. Então temporariamente vai ter exposição, sim ou não? Sim ou não? Mas permanentemente vai ter redenção, sim ou não? É você que tem que pesar nessa tua mente aí se vale a pena. Porque eu não tenho mais como continuar pregando o que eu já preguei, eu já entreguei. Deus nos chama agora a um convite muito sério. Qual o convite, Camila? Eu não vou fazer por você o que eu já te dei autoridade para fazer. Irmão, Deus deu para Abraão tudo que prometeu, mas não embrulhou uma caixa quando mandou ele sair da parentela. Deus falou para Ezequiel tudo que ele tinha que falar não vale, mas não levantou um osso enquanto ele falava. Porque Deus não entra aonde já nos deu consciência para fazer o que nós precisamos fazer. Então eu vou falar algo aqui muito aberto, porque eu quero orar sobre essa palavra para a vida de quem crê. Salvação não é sentimento, é decisão. Vida transformada não requer só um trabalho de Deus, requer também uma conscientização do trabalho que Deus está fazendo. Deus não vai pedir perdão para quem você tem que pedir, Ele vai criar uma oportunidade para você pedir. Deus não vai fazer inconscientemente alguém perdoar um pecado que você não confessou. É você que tem que falar. E enquanto tiver segredo na sua vida conjugal, haverá legalidade no meio dela, para que você continue se sentindo vulnerável como quem está vestido com folha de figueira. Mas nessa noite a pergunta que o Espírito Santo diz a mim e a você é: prefere ficar seco e viver a multiplicação? Ou vai deixar a tua reputação esmagar o teu futuro? Porque o futuro já está pregado. É nunca mais nasça fruto de ti. Porque Deus tem dito para essa geração, que é a nossa geração. Hoje, quando eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, ficou justamente para a nossa geração os últimos dias da igreja. É a sensação que eu tenho. Nós estamos ouvindo falar de coisas que a gente nunca ouviu, ao ponto que eu tenho sido elucidada pelo Espírito de que o Apocalipse não vai acontecer. Ele já está em alinhamento, ele está em andamento. Mas o diabo quer te iludir, quer dizer para mim e para você que um dia vai melhorar e que sustenta a folha até o final. Tem gente pior do que você. Mas eu não sou essas pessoas. Eu não sou a única pessoa, mas eu ainda sou para Deus uma pessoa. Eu quero mudança, eu quero transformação.